Nessa aula nós vamos configurar a apresentação do trabalho. Após a criação de todo o desenho na pasta Model, nós vamos acionar a pasta Layout, onde nós temos uma nova área de trabalho representando o espaço gráfico de saída. Clicamos com o botão da direita do mouse sobre a pasta Layout e depois acionamos Page Setup. Neste exemplo nós temos duas folhas e nós vamos alterar a folha Layout 1. Modify. E temos nessa primeira área a determinação de qual a impressora. Nesse exemplo nós vamos usar a impressora DWF, que é uma impressora que vai criar um arquivo virtual, uma impressão virtual. Nós vamos determinar o tamanho do papel, a folha ISO A4. A área de impressão será a Layout. Nós poderíamos determinar com Window um recorte da área de impressão. A escala de impressão adotada será 1:1 em milímetros. O desenho dentro da janela receberá uma nova escala, mas a folha nós vamos estar adotando a escala 1:1. Essa outra área nós vamos estar acertando as penas. Nós vamos usar o arquivo ACAD-CTB e vamos editar esse arquivo. Neste exemplo nós vamos reservar as 7 primeiras cores usadas nos layers para que a saída gráfica seja em preto. As demais cores recebem a própria cor do objeto. E todas as cores nós vamos usar em Line Weight a cor do objeto que está determinada nos layers. Save e Close. E com isso nós temos as configurações principais da página. Agora nós temos o arquivo, o comando MV para criar janelas. Nesse exemplo nós já temos uma pequena janela que foi criada, que pode ser deletada. Nós vamos acionar o layer auxiliar MView. Na verdade o layer chama Viewport. Nós vamos deixá-lo como corrente. E na configuração dos layers, na coluna Plot, nós podemos desabilitar. Com isso a janela desaparece, apresentando somente a informação do desenho. Então agora, acionando com o comando MV, nós podemos abrir as janelas, ou uma única janela. Clicando dentro dessa janela, nós podemos posicionar o desenho com o comando Zoom. Agora, para o ajuste de Zoom, nós vamos usar o Zoom com escala. Então nós vamos digitar Z Enter 10/50 XP, caso o desenho esteja em centímetros e eu queira plotar na 1:50. Então agora nós acertamos a escala do desenho, mas ele não está orientado para a folha. Nós podemos clicar fora do desenho e abrir a janela. Podemos ir na parte interna somente com o comando PAN acertar a posição do desenho. Podemos abrir novas janelas com o comando MV e informar um detalhe em uma outra escala. Então, Z Enter 10/20 XP. Então, enquanto esse detalhe está na 1:20, nós temos aí o desenho na 1:50. No momento da impressão, as bordas não serão impressas. E com isso nós temos dois ambientes. Em Paper Space, nós podemos movimentar as janelas com o comando Move. Podemos ampliar essas janelas, diminuí-las, copiá-las. E dentro das janelas nós precisamos acionar com um clique duplo ou trocando para Model Space. Então, com o comando PAN, nós podemos acionar outro detalhe. Nessa tabela nós informamos quais as escalas que nós podemos utilizar. Então, se o desenho foi pensado em metros, nós temos para o ajuste de escala em Model Space para 1:10,
Vamos colocar a informação 10/10 XP. 1 para 20, 10/20 XP. Isso tudo porque o desenho está em centímetros. Quando o desenho está em metros, na 1 para 10 nós colocamos 1000/10 XP, na 1 para 50, 1000/50 XP.